Então, muito obrigada por prestigiar não só a nossa conferência de encerramento, mas também a temática, né, que nós destacamos nesse Quinto Sebramos, que nós achamos importante de trazer para cá, que é Desafios para uma Definição Decolonial de Museus, que foi justamente todo o processo que o ICOM Brasil levou a cabo aqui no Brasil e que certamente vários de vocês participaram. Desculpem, eu estou num processo alérgico bastante sério, há 2 dias, mas não se preocupem, porque hoje eu fui numa farmácia, fiz o teste e estou negativada, tá? Não se preocupem que eu não estou com Covid. Então, sem mais delongas, nós vamos chamar para a mesa justamente a Camila Vichers, que está representando aqui o ICOM Brasil. Por favor, Camila. A Camila é mestre e doutora em arqueologia. A Camila, então, é mestre e doutora em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Doutora em museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades de Lisboa. Docente do bacharelado em museologia e do PPG em antropologia social da Universidade Federal de Goiás. Camila, muito obrigada pela tua presença e passo imediatamente a palavra a ti. Só vou explicar como é que vai ser a dinâmica, né? Melhor, né? Nós combinamos, eu e a Camila, até porque a Camila está aqui representando um GT, né? O GT, a definição de museus dentro do ICOM, que, inclusive, algumas das pessoas que estão aqui presentes também participaram, inclusive eu. E nós combinamos, então, que nós temos um teto até às 9h da noite aqui. Então, a Camila achou interessante que ela fizesse uma apresentação breve de até 40 minutos. E depois, nós, então, a mesa abrirá para um debate sobre a questão, e aí vamos discutindo até às 21h, tá bom? Passo a palavra para a Camila. Obrigada, Zita. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Começo parabenizando, né, o evento. É um evento muito significativo. No meu caso, é o segundo evento presencial, né? Pós aquele, né, ainda estamos numa pandemia, mas precisamos estar alertas, mas é muito bom, né? Eu tenho dado alguns abraços e falando que é bom estarmos em 3D novamente, né? E como Vanessa falou, é sobre afetos, então não vou citar todos os nomes da organização, mas quero parabenizar muito essa organização. Essa marca também é uma organização com mulheres à frente, né? Aqui, aí falando da organização local na universidade, mas também parabenizar a rede, né, a assembleia que tivemos agora, a coordenação da rede que continua, mas em especial essa organização aqui local. Bem, eu tenho, assim, a palavra desafio, né? Ou melhor, os desafios, eles expressam bem qual que é a minha angústia aqui nesse momento com vocês. Porque, ao mesmo tempo, e aí agradeço, vou citar a Renata Mota, que é a presidenta do ICOM Brasil, mas também a confiança do GT para que eu viesse aqui apresentar um pouco desse trabalho. Mas, como sabem, eu sou uma pesquisadora feminista e acredito nos saberes situados, então falo a partir de uma experiência, de um corpo, de uma vivência, de
e isso traz limites para o que eu vou trazer aqui, mas também olhares muito específicos meus. Então, vou tentar, na medida do possível, na fala, marcar esse momento que é mais a Camila. É impossível não ser também a Camila fazendo essa leitura de um tema tão complexo, mas que é tão necessário, mas espero cumprir bem também a missão de mostrar um pouco desse trabalho e dos desafios que encontramos durante esse trabalho. E até retomando um pouco, eu tenho uma dificuldade de estar, né, no último, a última atividade, primeiro porque estamos muito cansadas, e segundo porque muita coisa foi dita, muita coisa bacana, e gostaria, né, de ter a capacidade de conseguir costurar tudo isso. Não terei, mas eu quero destacar uma fala ontem do Lucas Ribeiro sobre a questão do decolonial como uma performance da colonização, citando ele. Então, quero também deixar esse ponto para que, ao final, possamos falar um pouco também da proposta contracolonial ou nos esmiuçarmos mais o que seria esse decolonial. Então, trago aqui a fala do Lucas, mas no sentido de também lembrar não só da fala dele, mas de tantas outras falas potentes que aqui estiveram desde o começo com a conferência da Marcele. E, certamente, nos GTs, pelo menos os dois em que eu estava, muita coisa bacana também foi dita e existem muitos olhares críticos e a museologia caminha com isso e precisamos também aprender com isso sempre, né? Pelo menos eu estou aprendendo muito aqui com vocês. Então, sem mais delongas, eu tinha pensado em falar andando, mas aí agora, como tem que também falar dos slides, eu vou ver como é que funciona, tá, gente? Qualquer coisa eu levanto. Não, é que ali eu fico de costas para ela e acho que é melhor ficar por aqui, que eu não quero ficar de costas. Então, vamos lá. Por favor. Bem, começo aqui com algumas... são aqui até algumas anotações de aula e de alguns textos do Mário Chagas, trazendo esse desafio, porque são muitos olhares para o museu, né? O museu... existe um museu no senso comum. Como professora de museologia, a gente recebe, né, alunas, e propositalmente falarei muito, né, alunas e museólogas. Recebemos alunas que, sim, trazem esse olhar desse lugar das coisas velhas, eu mesma trazia lá pelas tantas na minha vida, mas também a gente estuda, né, um sentido ali mais clássico de museu, e perdão porque eu estou ficando de costas para vocês, Ita. Vou tentar não ficar de costas, não, vem assim para não ficar de costas para você. Então, assim, no sentido clássico, também edifício, coleção e público, e esse movimento, né, que sempre está em devir de uma nova museologia, museologia social, sociomuseologia, né, que pensa território, patrimônio integral e comunidade. E também estamos lidando aqui com olhares poéticos, né, para os museus, porque eles também, então, guardam e apresentam sonhos, pontes, portas e janelas que ligam espaços e tempos. Então, o desafio é grande, porque aqui são só algumas das possibilidades. E aí... nesse texto, aí é bom marcar também o colega Bruno Brulon, depois eu vou situar isso melhor, né? Uma das pessoas que estiveram à frente do Icondefine, né? E nesse texto de 2020, eu acho que ele traz muito a ideia do paradoxo, né? Eu quero partilhar com vocês essa para a gente conversar um pouco sobre isso. Porque, sendo o museu algo que é lido e relido a todo instante, mesmo nós, museólogas, né, não cabe a nós enquadrarmos o que é um museu para outras pessoas e outras experiências, há uma importância também, aí, particularmente para o Conselho Internacional de Museus, né, o que o Bruno Brulon fala de coluna vertebral, porque... falar o que é o museu, trazer uma definição, passa também, acaba definindo quais os parceiros institucionais, e aí eu estou falando do ICOM, da importância disso para o Conselho Internacional de Museus, e até para admitir as pessoas que entram como membros desse Conselho Internacional. Então, assim... E também temos as leis e políticas públicas, né? Acabamos de vir da Assembleia e estávamos falando da retomada, da reconstrução necessária,
quando a gente fala da Política Nacional de Museus. E sabemos que, sim, esse conceito gestado ali pelo ICOM tem uma ressonância nessas políticas públicas e na legislação. Então, existe o paradoxo está aí. Como não aprisionar esse conceito, né? Mas, ao mesmo tempo, trazer alguns elementos que sejam operacionais, inclusive na defesa das políticas públicas de museu. Então, é um paradoxo e, né, acho que muito adequado o título Desafios para essa conversa. Bem, então, de um lado, né, seria uma instituição permanente ou um espaço polifônico. Então, esse paradoxo se coloca ali para nós quando pensamos no conceito de museu. E para fazer essa viagem... Gente, eu vou levantar, eu não consigo falar sentada. Vou acabar levantando. Tem pessoas aqui que são minhas alunas, sabe que eu não consigo dar aula sentada. Bem, e aí eu pensei em retomar alguns antecedentes dessa ideia de definição de museu. Também, num segundo momento, trazer dados do próprio ICOM, né? Estive em diálogo com a Renata e também, né, acessando esses dados para trazer essa trajetória de como foi a participação do ICOM Brasil nesse debate. E, por fim, vou trazer alguns abismos e horizontes, e talvez nesse final seja mais um olhar meu mesmo a respeito desse processo. Então, os antecedentes. Coloquei aqui essa definição de 1960, né, lembrando que Georges-Henri Rivière foi o primeiro, ocupou, né, pela primeira vez essa direção geral do ICOM, entre, se eu não me engano, 46 e 62. E aqui, nesse trecho, a gente vê muito essa marca de uma instituição voltada para estudar, ou seja, a pesquisa, a conservação, a questão das coleções, mas já aparece a palavra educação. Então, a ideia dos antecedentes é a gente pensar o quanto essas trajetórias do que tentamos, né, definir como museu acabam influenciando hoje e influenciaram nesse processo agora da nova definição. E aí, dentro dessas trajetórias e dessas marcas, né, falando aqui do Stanislas Adotev, que é um intelectual, né, de Benin, que era um intelectual de Benin, ele fala assim para a gente, né, e aí é um texto de 71. Os museus estão teórica e praticamente unidos a um mundo, o mundo europeu, e uma classe, a burguesia, e uma certa perspectiva cultural. E aqui a gente diria colonial. Então, são marcas, e a gente precisa lidar com essas marcas. E temos também, nessa sequência, né, do repensar nesses movimentos, marcando aqui um dos momentos importantes, que é a Mesa Redonda de Santiago do Chile, porque ali os museus, né, foi destacada a ideia dos museus funcionarem também em relação às necessidades sociais e econômicas, e aí a gente está falando da América Latina. Vou tentar aqui também, embora o nosso objetivo seja falar como foi o trabalho no ICOM Brasil, mas talvez para a nossa reflexão e debate, pensar esse lugar da América Latina dentro desse escopo, quando a gente pensa esse mundo, né, esse movimento que é sempre marcado pela colonialidade. Então, como nós, da América Latina, temos lidado e provocado isso de diversas maneiras. Então, aqui a ideia, colocando, né, o intelectual do continente africano e trazendo a questão da América Latina, é pensar como a gente tem essa herança, mas a gente tem tentado provocar, de alguma forma, isso, encontrando, sim, muitas barreiras, muitas resistências, né, e muitos abismos, né, como eu vou mostrar. Então, assim, retomando um pouco essa trajetória, a gente tem essa definição de 1974, e aqui a gente basicamente vê a configuração do que ainda hoje, né, vamos passar aqui por 4, né, vamos olhar essa de 1974, de 2007, a não votada em 2019 e a definição atual que foi votada e aprovada em Praga. Mas é importante observar os pontos em comum, né? Então, aqui, a partir desses questionamentos que vêm, e aí acho que muita pesquisa é feita e ainda será
feita e deve ser feita sobre o papel do Brasil e da América Latina nisso, mas já aparece que é uma instituição que deve servir à sociedade, né? E aí destaquei aqui também a palavra pesquisa e também a questão da própria educação. Então, isso já permeia ali essa definição que conhecemos já de longa data. E, em 2007, a mudança, né, a mudança mais marcante seria, vemos a inserção do imaterial. Então, a gente viu ali na primeira as coleções, não só o patrimônio material, mas também o imaterial. E uma certa, né, a palavra pesquisa, nessa de 2007, ela já aparece ali o estudo ao final, mas não com tanto destaque. Então, o que interessa, eu acho, que a gente é ver essas pequenas mudanças e marcar que, nesse processo de discussão entre 74 e 2007, muitos debates foram feitos, mas as mudanças foram pontuais. Então, é importante destacar essa resistência a mudanças mais drásticas, e porque aquele paradoxo do começo se coloca, né? As vivências, as experiências de museu, e, de outro lado, uma necessidade de defini-lo, mas, ao mesmo tempo, como fazer isso sem apagar ou dizer que alguma experiência não é um museu, se as pessoas dali estão dizendo que é. Esse é o grande nó. E aí, dentro eu destaquei aqui duas obras, né, na de 2007, que é aquela primeira, ambas organizadas, né, e aí quero chamar a atenção essa influência francófona, né, e hoje uma influência muito grande anglófona. Então, também tem o papel das línguas nessa definição. Né, estamos aqui falando em português, né, vou trazer, Renata partilhou comigo agora, né, nem está ainda no site, a tradução já consolidada entre os países de língua portuguesa, né, entre os conselhos de língua portuguesa, mas já vai se desenhando aí que lugar é esse, tendo em vista que esses debates, né, em língua francesa, em língua inglesa, e depois, aos poucos, também em espanhol, mas a gente sabe que também é um abismo, né? A língua também se coloca como algo que complexifica essa questão. Mas essa obra de 2007, né, ao pensar rumo a uma definição de museu, ela faz uma síntese interessante, né, ambas organizadas pelo Meresse e pelo Devalet. A de 2007 aqui, o dicionário de 2011, que a gente tem os termos traduzidos para o português, né? No caso, só os verbetes e não a obra como um todo. Mas, enfim, em 2007 já se falava, então, e aí eu destaquei ali a palavra experiência sensível, né? Nesse texto do Bernard Deloche, que eu acho que a ideia da experiência, guardem aí, porque ela vai aparecer mais à frente. A ideia de que o museu também é uma experiência. Então, está ali já colocado nesse livro de 2007. E, no de 2011, né, Meresse marcando que é um meio entre outros dessa relação homem-realidade. Também não vou entrar aqui na discussão, porque tanto no primeiro quanto no segundo temos a marcação ainda da palavra homem, né? E hoje já temos contribuído com esse debate. Mas essa questão de que é uma entre tantas outras formas de lidar, né, com que a gente aqui no Brasil, né, temos a alegria de contar com a obra da Valdisa Russio, e quanto ela nos ajuda a pensar a questão do fato museal. Então, o museu é uma dessas formas, né? E também como um espaço onde se realiza a musealização. Então, várias ideias vão sendo colocadas, várias camadas. Eu também não tenho como desvincular do meu lado de arqueóloga, e eu falo muito de camadas também, porque acho que eu vejo isso, e as camadas se movimentando também, né? Não são camadas organizadas. E isso é muito interessante também. E aí, falar um pouco do processo, né? Como que se deu esse percurso. Para isso, a gente precisa voltar em 2016. Né? É um momento em que foi, né, decidida nessa conferência em Milão a necessidade de que um comitê debatesse, né, se debruçasse sobre esse conceito que então era o de 2007, para fazer uma nova proposição no âmbito do ICOM. Em 2018,
salientando, né, que foram realizadas 3 oficinas no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Então, vejam o tamanho da mobilização, ela é pequena e muito pontual, um grão de areia, né, basicamente, naquele momento, para a gente também olhar o que no movimento mais recente foi positivo, que ganhamos, e também pensarmos o futuro, mas aqui marcando que foi um movimento mais pontual, de discussão, isso aqui no Brasil. E aí, em 2019, a gente tem todo também um processo que, ao meu ver, né, eu não vou a esses... a única vez que eu estive no encontro do RICOM foi no Rio de Janeiro, por questões óbvias, né, de não poder se deslocar para outros países, assim como muitas pessoas, né, como a grande maioria de nós, 99,99. Então, assim, não estive nesses lugares e, né, acredito que também colegas mesmo que não estiveram possam ter mais elementos. Mas o que eu pude notar e das discussões lá no Conselho é que se criou ali um grande um momento de tensão, né, porque ali no mês de julho de 2019, o comitê, né, o grupo que ficou internacionalmente no âmbito do ICOM, responsável por fazer essa propositura, faz essa indicação para já, né, a gente está em julho, e em setembro a proposição da votação. E aí, em setembro, houve a conferência em Kyoto, né, 2019, 4.500 pessoas, 115 países, e a proposição não foi votada. Na realidade, existiram vários comitês que se posicionaram pela não votação e que se dizia que era talvez uma definição muito politizada, né? Encontrei também essa palavra, mas vamos lá. Então, assim, essa é a proposta não votada em 2019. Acho importante conhecermos ela, porque a proposta que aí está hoje, ela dialoga, né? Até a metodologia que foi buscada pelo ICOM Define tem a ver com justamente esse momento de tensão, onde essa proposição de um museu que é polifônico, né, com a palavra democratizante, que aborda os conflitos e desafios do presente, e com memórias diversas. Eu coloquei alguns destaques para vocês não dormirem completamente. Eu não vou ler todos, eu estou mais pontuando essa trajetória. Depois podemos partilhar os slides com vocês, porque muitos dos dados, inclusive, eu partilhei, conversei com Renata, então isso pode ser feito. Mas é importante destacar, né, tivemos uma crítica importante com relação ao papel da educação nessa definição, né, que não foi colocado, mas eu queria também trazer, até para pegar fogo aí no debate, que algumas coisas importantes haviam sido colocadas e não estão na definição de hoje. Por que será? Porque é um caminhar em que se avancem ao mesmo tempo as tensões e, às vezes, até se retrocede, né? Mas, enfim, houve esse momento e essa proposta acabou nem indo à votação. E o que se fez a partir disso, né? E aí, já entrando no ICOM Brasil. Isso acontece em setembro. Em dezembro, o ICOM Brasil solta uma primeira, eu vou chamar aqui consulta 1, né, e daqui a pouco retomo porque desse nome. O ICOM traz um questionário para que no Brasil a gente possa fazer uma escuta do que as pessoas acharam daquela proposta não votada. E o que elas entendem do papel do conceito de museu na prática delas. Então, separei algumas das perguntas nesse questionário. Muito desse material já está no site do ICOM, por exemplo, esse relatório completo. E aí o questionário dizia: qual o papel da atual definição do ICOM no contexto em que você vive e trabalha? Ou seja, a atual, que era de 2007. Aquela que a gente conhece, né, e vê reiteradamente sendo colocada. Quais os possíveis impactos de uma nova definição para esse contexto em que atuamos? E qual a sua opinião sobre, entre aspas, a nova definição de museu? Justamente aquela que não foi votada. Então, havia e eu acho que esse foi um movimento muito interessante de se fazer a consulta, mas pontuando: olha, e aquela lá, o que você achou? Ela não foi votada, mas tentar sentir também como que estavam aí os termômetros, né, com relação a isso.
Outro ponto bem importante dessas consultas, que eu acho que é um ganho enorme, é não restringir esse debate, essas consultas, para pessoas filiadas ao ICOM. Sabemos, né, que o ICOM existe um custo, né, e eu mesma vim fazer parte do ICOM muito depois da minha carreira, quando podia já arcar com esse custo. E então a ideia, e também assim, não é necessariamente só a pessoa que vai se filiar, isso tem um impacto em todas as pessoas que estão lidando com museus, de alguma forma. Então é muito importante, então saliento que é positivo abrir, que a gente fique alerta para que sempre tenha essa abertura nesse tipo de consulta a todas as pessoas. Mas naquele momento tivemos, né, 164 respondentes. Dessas pessoas, apenas 34 eram pessoas que compõem o ICOM, que são associadas ao ICOM Brasil. E aí questões também regionais, né? 62% das pessoas que responderam estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Naquele momento, eu vou falar disso outras vezes, e quais foram os esforços para tentar minimizar essa, né, essa desigualdade brutal, aí mais um abismo, né, entre a participação de algumas regiões e outras não, né? E porque tudo bem, está aberto, não precisa ser filiada, está aberto, pode ser de qualquer pessoa do Brasil, mas sabemos que existem estruturas que se reproduzem, e acessar essa informação e falar assim, eu posso fazer parte e conhecer esse debate, é uma conquista aí que é diária, né? Ela tem que ser feita sempre para que a gente possa ampliar esses números. E aí, naquele momento, 67% das pessoas que, das 164, a gente está falando de uma pesquisa de dezembro de 2019 a março de 2020, não concordaram com aquela proposta de Kyoto. Então, a gente já vê que, no caso, com muitas aspas, essa comunidade brasileira não concordou também com aquela proposta de Kyoto. E aí, mais uma vez, lembro que, para nós, foi ficou muito marcada a ausência, né, da questão da educação, né, do museu e do papel que a educação tem nos museus, na nossa prática, nos nossos processos de musealização. E aí alguns comentários, né, dessa pesquisa. Algumas pessoas traziam que a definição é estratégica para as políticas públicas, e olha ali a palavra proteção das instituições. E a gente precisa contextualizar o momento da pesquisa. Já estávamos, né, no franca perda do que pouco que tínhamos conquistado. Então, isso também tem ler também esse cenário social, enfim, naquele momento e no momento que ainda estamos, é importante. Então, se falava de proteção, de alguma maneira isso ser um instrumento que eu pudesse proteger aquele museu, né, em um momento super em que tudo praticamente estava sendo e ainda está, né, a ser derrubado. Lembrando que essa semana, né, acho que hoje, não sei se isso já foi sanado, mas pelo menos eu fiquei muito impactada com a situação das pessoas bolsistas, né, no Brasil, da CAPES, e hoje tivemos a notícia que isso foi sanado, mas ainda não precisamos ver os depósitos e precisamos garantir. Então a gente estamos, né, nesse processo muito doloroso e violento, né, de desconstrução de políticas públicas de educação e cultura. Então, as pessoas falam em proteção, né? Por que será que elas falam em proteção? Então, estou lembrando um pouco, né, para a gente articular com esse contexto. E também a questão, justamente, do enfraquecimento institucional. Então, as pessoas diziam que, se a gente adotasse uma definição mais ampla, né, poderia ter um enfraquecimento institucional e justamente também da proteção dessas instituições. E também as pessoas diziam que a ausência de funções convencionais do museu podia ser negativa, e aí falavam de maneira mais genérica. Estou pontuando algumas das falas mais recorrentes, e o relatório está completo no site do ICOM Brasil. E aí tem essas nuvens de palavras feitas justamente nesse relatório, onde as pessoas, já é a análise do que essas 164 pessoas falaram que poderia ser mantido naquela definição de 2019. Então, as pessoas falavam que manteriam inclusivos, democratizantes, polifônicos, ampliar, né, entre tantos outros termos. Mas as pessoas mudariam também, por exemplo, participativos e bem-estar.
Eu acho que é interessante para a gente olhar, né, que contexto é esse, que vozes que são essas, que se apresentam, né, e a questão do planetário também foi muito criticada, né, a ideia lá era bem-estar planetário, também tirariam confiável e também tirariam justiça, enfim, para a gente olhar, acho que esses dados, e aí fica, a gente fala de pesquisa, acho que tem muita pesquisa que pode ser feita com esses dados, porque isso diz muito sobre nós, né, sobre as pessoas que fazem os museus e a museologia, ainda que aqui a gente está falando de um grupo muito pequeno de pessoas que responderam. E incluiriam, né, então, o que eu já havia chamado a atenção, a palavra educação, que foi bem... isso esteve muito nas nossas discussões e na nossa crítica àquela definição de 2019, mas também aparecem, né, a ideia do museu ser permanente, a ideia do imaterial e, enfim, outros termos. Então, a partir disso, desse contexto, foi estabelecida uma metodologia para como trabalhar com ampliar essa participação, lembrando que aquele questionário teve uma participação pequena, e houve, né, na realidade, o que a gente está falando, o ICOM define foi as etapas que foram estabelecidas, as 11 etapas, pensando o mundo e todos os comitês que ali participam, né? E dentro disso, o ICOM Brasil foi fazendo algumas escolhas, alguns debates de como lidar com isso que estava colocado em termos gerais, né? Então, aqui tem as etapas, eu não vou... desculpa que estão bem pequenininhas, mas eu queria dar a ideia do processo, né, das etapas. E quando eu falei consulta 1, é porque eu vou me ater muito a esses nomes, que foram 4 momentos de consultas. Consulta 1, 2, 3 e 4, foi quando isso foi aberto para além do grupo de trabalho. E aí estou falando do ICOM Brasil. Mas aqui se estabelecia também essa ideia da consulta. O que o ICOM, né, internacional não estabelecia era como que essa consulta seria feita internamente, ou pessoas que eram membros ou não. Daí já foram encaminhamentos do próprio ICOM Brasil. E aqui, né, quando eu falei, acho que é bem importante marcar que a coordenação desses trabalhos do ICOM define, e aí, em dezembro de 2020, se faz essa divulgação, essa apresentação daqueles 11 passos. Então, a gente tem a nossa colega Lauran e o Bruno, então, 2 pessoas ali da América Latina à frente desse processo. Então, acho que isso é interessante da gente olhar e perceber esses movimentos. E aqui um pouco da análise do nosso GT, quem somos, né? Até para pensar em futuras composições também de GTs. Né? Mas houve um esforço ali, talvez de... E aí os abismos são esses, né? A representação em termos do Brasil, então, onde vocês veem com cores mais, né, aqui São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem um número maior de pessoas desses lugares. Então, foram 36 pessoas, sendo, né, 12 homens, 24 mulheres, todas as pessoas cis, né, nenhuma pessoa trans ou não binária. Presença de membros da rede de museologia quilombola. Acho que isso, vou retomar isso daqui a pouco, é um ponto importante, isso foi citado já ontem pelo Lucas. E aqui um pouco só dos números em porcentagem, onde o Sudeste ainda tem 63% dentro da composição do GT. Então, embora tenha sido feito esse convite, esse passo para acessar outros lugares, ainda são abismos e precisamos ainda criar mais horizontes e pontes nesse trabalho. E passando para a consulta 2, que é a que a gente ficou mais tempo trabalhando, é a que tivemos uma participação maior, que foi a partir de um formulário que poderia ser respondido individualmente ou por grupos. E nesse formulário, já seguindo orientações do Define, né, internacional, a gente trabalhava 4 pontos, o que é um museu, o que faz um museu, o que orienta um museu, né, seus princípios, o que ele persegue, e também no ponto 5, conhecer um pouco sobre aquela pessoa, se ela está respondendo individualmente, ou se é sobre o coletivo que está também respondendo. Então, aqui, a primeira coisa foi construir uma lista de termos
e para que as pessoas pudessem indicar quais seriam os mais importantes nesses 4 segmentos, mas, além disso, sempre deixando a possibilidade das pessoas indicarem termos. Os termos colocados estão eles foram construídos a partir do resultado anterior, por isso que o questionário anterior, embora não seja de fato a consulta 1, porque o ICOM define dessa forma, foi definido em dezembro de 2020, e aquele questionário foi anterior, mas ele foi usado como base para o ICOM Brasil estruturar esse primeiro passo. E esteve espelhado aqui no segundo passo, que é a consulta 2 dos 20 termos. E outra questão é pensar a lista não como fim em si mesma, né, mas como um ponto de partida para a reflexão. E aí a participação, então, a gente veio daquela participação de 164 pessoas, e aqui uma participação de cerca de 1.600 pessoas, mas aqui contando pessoas que responderam individualmente, né, quase 800, né, por volta de 820 pessoas em grupos, 62 grupos responderam. Então, algumas pessoas responderam individualmente e outras em grupos. Somando tudo isso, essa é a representatividade regional dessa consulta, né? Ainda temos essa presença aí do Sudeste, mas eu queria destacar aqui o trabalho da colega Rosângela Brito, né, e de outros colegas do Pará, a colega Luzia, Diogo, todo o pessoal de lá, o grupo lá do Pará, da UFPA, e também Renata, enfim, outras pessoas ali do mundo que compõem ali os museus, na articulação, pensando Pará, mas também, além de tudo, pensar a região norte. Então, para o Pará, a gente conseguiu, por exemplo, um número de pessoas maior do que conseguimos na Bahia e em Goiás. Goiás é onde, né, eu estou. E aí, no caso de Goiás, a gente teve um número grande de respostas individuais. E é interessante quando a gente olha Mato Grosso do Sul, essas respostas basicamente são de grupos, não teve quase respostas individuais desses estados. E aí, quem são essas pessoas? Considerando as pessoas que responderam individualmente, né? Faixa etária, então ali tem uma marca também de faixa etária, também do gênero, né? E aqui também predomínio de homens e mulheres cisgênero. Podemos ir. E aqui aquele gráfico, a gente podia escolher mais de a que tipo de instituição estamos vinculadas. Então, museu, universidade, né, empresas de comunicação, né, o terceiro, produtoras de exposição de conteúdo, e ali vai. Né? Então, a gente podia escolher mais de uma alternativa. E aqui, em que área do campo museal a gente atua? Com destaque para a educação e para pessoas que são estudantes. Então, é muito bacana se debruçar sobre isso também, né? Porque essas pessoas em um número maior, e aí considerando o que é muito bom, as respostas individuais, né? Pensando em estudantes é muito bom, porque, afinal, são as pessoas que estão aí sendo formadas e vão atuar ali nos próximos anos com essa definição. E, mais uma vez, a questão de ser membro ou não, a gente vê um predomínio, né, de pessoas que não fazem parte do ICOM Brasil, e também de pessoas que não participaram da consulta anterior. Então, aquela da primeira, que eu falei, consulta 1. Então, isso já dá algum norte de que houve uma adesão maior e pessoas que estavam, pela primeira vez, participando da pesquisa. E aqui um pouco dos grupos. Né? Também, no caso dos grupos, a maior parte de pessoas que não estão relacionadas. E aqui eu coloquei 3, são 62, mais o próprio SECA, né, que é o Comitê de Educação e Ação Cultural, como falei, a rede de museologia quilombola e também a rede de acervos, né, arqueológicos, etnográficos, a REMAI, que, na realidade, atua já há algum tempo mais com os acervos arqueológicos. Então, só para configurar, a gente tem as RENs também, né, as redes
de pessoas educadoras, é porque em Goiás já é o nome pessoas educadoras, mas rede de educadores em museus, mas elas também participaram. São só alguns exemplos de que grupos foram esses que preencheram a ficha, qualificando um pouco que debate foi esse. E aqui a ideia desses gráficos não é a gente né, tão super pequenos, tem essa dificuldade de muitos dados produzidos, e aí fica, realmente, vou muitas vezes destacar a importância até de que pessoas aqui acessem esses dados, peçam, nem todos já estão públicos, mas são públicos, né? Tenho certeza que vai ser partilhado, para fazer novas pesquisas em cima disso, né? Então, o que é um museu? Quando, dentro desses termos, né, e aí são aquelas 4 listas formuladas em que as pessoas diziam nessa escala, né, não importante até o muito importante. Então, pensando termos muito importantes, aparece aqui no que é um museu. Ele é cultura e é educação, e é também patrimônio, né, material e imaterial. Tá? Entre tantos outros, aí eu estou destacando os que mais recorrentemente foram falados, muito importante. Isso porque é um museu. E o que faz um museu? Pesquisar, preservar, comunicar, dialogar, né? Foram os termos que mais vezes foram colocados como mais importante, né? Que o azul claro, e aí esse amarelo é um importante, só para vocês terem uma ideia assim, de como, na realidade, muitos dos termos foram colocados como importantes. É difícil quando a gente olha a lista, eu acho que muitas pessoas que responderam individualmente ou em grupo acabaram optando por indicar que tudo era muito importante. E esse que também é o desafio, né? Se tudo é importante, o que a gente exatamente vai colocar? Porque é sempre um processo de seleção, é sempre um processo, né, de debate, de tensão. E aí, quais os princípios que devem orientar o museu? E aí, muito forte a questão de ser aberto ao público, né? E aí são princípios, né? O museu, né, ele aberto, cultural, social, educacional, né? A questão da educação se coloca em vários, então a gente também tem isso, esses diferentes 4 eixos e termos que se repetem em diferentes eixos, porque pode ser um princípio, mas também o museu é cultura, mas também é um princípio ser cultural. Então, lidar também com essas diferentes... É o mesmo termo, mas em diferentes perspectivas e dimensões da ação de um museu. E valores a serviço da sociedade, acessível e diálogo crítico. E lembrando, essas quatro itens, né, 4 gráficos que eu coloquei aqui, eles têm a ver com, né, essa primeira consulta. Né? E eu estou falando aqui dos dados pensando muito mais naquilo que foi destacado. Não estou entrando em todos os itens que foram colocados. Podemos ir. Então, assim, falando no desafio, né? O critério, então, para fazer os 20 termos. Tem a questão da posição no ranking, os termos que mais vezes aparecem como muito importante, que é o que eu destaquei anteriormente. Também a representatividade regional, olhando esses termos, como eles aparecem em diferentes, né, regiões, mas também a agenda política desses comitês, né, considerando também termos, em principal, né, chama atenção para o último, que o grupo GT, né, ali, olhando essas respostas, entendam que são termos que são inovações ou novas formas de se praticar a museologia. Então, não foi só pegar o que tinha maior quantidade, mas também analisar de maneira qualitativa isso. Aqui, para o ranking, a gente tem, no caso dos termos... E aí, o bloco 1, 2, 3 e 4 são aquelas 4 tabelas, e aqui, quando a gente sintetiza, acessível foi o que apareceu mais vezes, aberto ao público, comunicar, inclusivo. Então, é isso que as pessoas colocaram ao serem consultadas nessa etapa 2. Mas também, aí, aqui, essa nuvem de palavras foi formada pelos novos termos. Então, processando os novos termos, e aí falei de experiência, aparece aqui. Como o que você sentiu falta. Nessa ficha, você podia dizer o que era mais ou menos importante, também podia conceituar aqueles termos já presentes, propor novos e também conceituá-los, né?
poderia escrever ali um pequeno texto. E aí aparece experiência, aparece transformar, instigar, mas aparece interação, aparece antirracista, aparece ler. Então, termos aí que aparecem que já denotam um pouco desses olhares do Brasil, né? E, em especial, de coletivos específicos, olhando para esse conceito e provocando esse conceito, né? No sentido de transformá-lo. E aqui, por fim, dessa parte, os 20 termos que foram escolhidos. Então, mesmo termos que quantitativamente não foram tão recorrentes, a partir daqueles outros critérios e dos debates do GT foram propostos. Então, um museu, então, antirracista, aí aparece o Bem Viver, lembra que lá na primeira consulta tinha sido colocado como não é bacana, então isso muda de acordo com os coletivos, por isso que a ativação de coletivos é importante. Comunicar, cultura, o decolonial, e por isso penso que é o título aqui da proposta da conversa, porque apareceu, o democrático, direitos humanos, educação, experiência, futuros, inclusivo, instigar, patrimônio, pesquisar, público, salvaguardar, social, sustentável, território e transformar. Então, esses foram os 20 termos. E, olhando, né, mundo, né, esses são os 20 termos do Brasil, mas em termos, foram 96 respostas, 96 comitês, né, que são nacionais, internacionais, alianças, organizações filiadas. Então, foram 96 respostas, porque 97 responderam, mas uma das fichas estava em branco, então, por isso a diferença de 1. E aí, 1.659 termos foram indicados, mas depois de decompostos, deu 2.085. Sendo que desses 1.200 com descrição, isso eu estou falando, né, e com internacional. América Latina, dos 62 comitês nacionais que responderam, 13 são da América Latina. Quando a gente olha os dados da América Latina, esse relatório também está disponível, mas, infelizmente, não traduzido para o português, ele está em inglês, mas está lá no site, mas tem nas outras línguas, mas eu acessei esse, mas na América Latina a gente observa que aparecem as palavras inclusivo, patrimônio e educação, em muitos outros comitês. E aqui, só para a gente ter uma ideia, olhando o geral e com o internacional, que está em verde são termos que não haviam sido usados anteriormente, e em azul, termos que já eram utilizados. Então, em termos, vou passar para cá só porque já não enxerga, né, tanto. Aí aqui a pesquisa, conservação, patrimônio, educação, mas aqui novos termos, né, inclusivo, a coleção, porque com esse termo não aparecia, né, aí alguns comitês, né, a questão da coleção é reiterada muitas vezes, e por aí vai. Então, aqui, só para vocês verem o azul que já estava, né, usado, e o verde os que eram novos, né, a partir dessa consulta nível internacional. E aí a gente partiu para a consulta 3, que foi de setembro de 2021, e aí essa consulta, basicamente, essa parte foi trabalhada pelo GT, e aí foi divulgado que as pessoas podiam enviar e-mail para o GT. Essa consulta aqui não foi aberta com formulários, como eu falei da 1 e da 2. Tá? E aí se desdobrou algumas perguntas. Então, o ICOM Define Internacional organizou essa consulta para nós, enquanto ICOM Brasil, pedindo para que a gente escolhesse, né, dentro dessas chaves, as 5 palavras mais apropriadas para cada uma das 7 dimensões, e que a gente indicasse as que não poderiam aparecer no nosso contexto, no caso brasileiro, e também que a gente indicasse termos não mencionados, né, com uma breve descrição. E aí aqui já é o relatório do ICOM Brasil e os termos que foram colocados. Então, o museu é instituição, é socialmente responsável, sem fins lucrativos, né, e por aí vai. As outras, pode passar. Aqui, gente, mas eu estou destacando mais o que foi adicionado. Tá? Então, ali, o eixo 3, quais são, né, os assuntos desses museus, e foi adicionada a questão do bem viver, mais uma vez. Então, também houve isso de diferentes consultas, o ICOM Brasil, o GT,
reiterar um desejo de ver, né, a partir dos debates do grupo e das consultas, que gostaríamos de ver nessa nova definição. Então, aparece bem viver aqui, o que o museu faz, preserva, documenta, comunica. Ali, o que as pessoas experimentam em um museu, aí apareceu já a palavra experiência, também a palavra emoção. E aqui, quais os valores antirracismo foi adicionado, né? Os que já estavam ali para a gente indicar: diversidade, inclusão, serviço da sociedade, por aí vai. E, por fim, para quem os museus trabalham. E comunidade, público, né, são colaborativos, e também a sugestão foi adicionar território. Então, eram termos já colocados em consultas anteriores, que, quando é sintetizado esse material de todos os comitês, né, nível internacional, veio para a gente sem eles, porque eles não tinham sido tão debatidos. E a gente vai lá e fala de novo. Né, essa foi a estratégia. E aí a gente chega na consulta 4, que foi justamente quando 5 definições foram organizadas pelo ICOM-Define, e aí, aqui sim, a gente abriu novamente uma consulta para que as pessoas escolhessem, né? Pode passar. E aí, só para interessante, né? No ICOM Brasil, a proposta ali mais recorrentemente indicada por nós havia sido a proposta 4. Né, e vocês vão ver que... Só volta um, por favor, que a proposta 4 foi a mais votada por nós no Brasil, mas a proposta 3 foi a que acabou sendo votada. Só para, por favor, podemos ir lá, só para ver que, no caso, a proposta 3 para o ICOM Brasil estava em 4º lugar. A que acabou sendo votada em termos internacionais, em termos, né, quando foi para essa e aí a gente sabe do peso que ainda tem em termos numéricos, né, os comitês, por exemplo, de países europeus, como França, Bélgica. Então, lugares que têm ali um peso que acaba, muitas vezes, continentes como o continente africano, né, e quando a gente fala América Latina, né, o nosso contexto específico tem uma participação, uma quantitativa menor. E isso acaba também gerando resultados que, por vezes, infelizmente, né, estão mais distantes das nossas utopias, né, pensando utopia como algo que a gente usa para caminhar. E aí também houve aqui o comentário sobre a proposta escolhida, né, que o ICOM adicionou, que se colocasse patrimônio cultural e natural, e educar enquanto, né, também função. E aqui foi colocada que a 5 seria menos adequada, e, inclusive, né, tinha lá o termo na proposta 5, que era: o museu é gratificante. E aí foi... A gente tinha que dizer qual que a gente achava mais legal, e abrimos para consulta o que a gente adicionaria nessa que a gente achou mais interessante, e o que a gente qual a proposta que a gente não gostaria de ver. Que no caso aqui foi a 5, e não foi ela, mas foi, né, foi a 3. Vamos lá. Então, pessoal, aqui é a versão validada que a Renata me passou, que ainda não tinha sido publicizada. Então, a partir dessa votação, né, em agosto, em Praga, com 487 votos favoráveis, então teve 23 votos contrários, 17 abstenções. Essa é a definição atual, né? O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Vamos lembrar lá dos 60, do Rivière, 74, 2007, isso já vem sendo construído, né? Também o abertos ao público. Mas aqui a gente já vê acessíveis e inclusivos, a questão do fomento à diversidade, também a palavra sustentabilidade, com a participação das comunidades, funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando aqui a questão das experiências, né, a educação, fruição, reflexão e partilha, e também a ideia da partilha de conhecimentos. Bem, uma definição como essa... Desculpa, volta só um pouquinho para a gente só pensar assim, quando a gente olha, a gente pensa, os museus no Brasil são inclusivos? Então, um conceito, ele tem a ver, por isso que eu falei da utopia, tem um tanto como algo que nos guia. A gente sabe que não.
Eu entrei no museu, eu falo isso sempre nas aulas, com 21 anos. Primeira vez que eu entrei no museu. Então, assim, por que será, né, que eu não entrei antes? Então, não são, não são, mas a ideia aqui é pensar, a gente pensar junto o que né, e pensar o modo de usar, né? Eu gostei muito dos títulos, museologia, modo de usar. Então, como que a gente pode usar esse conceito que temos, que eu pessoalmente, obviamente, tenho muitas ainda, tem muitas ausências, tem muito a ser conquistado, mas naquilo que ele pode ser modo de usar, usado para a gente conquistar, porque tem um tanto de utopia. A gente sabe, os museus eles são assim, a gente acredita que é importante que eles sejam assim, né? Então, nos abismos e horizontes, só para não deixar de falar do decolonial, a Marcele, no primeiro dia, já falou da questão da colonialidade, ela falou bastante da colonialidade do ser, mas lembrando que essas marcas, essas heranças, têm a ver com essa colonialidade do poder, do saber, ou como ela destacou também, do ser, pensando que os museus são espaços que trazem, né, esses discursos de classificação, de controle, discursos, né, científicos. E eu sempre tomo cuidado quando a gente fala científico, porque a gente precisa defender a ciência, mas aqui a gente está entre colegas profissionais, a ideia do científico é esse científico que controla, que classifica e que exclui, né? Os museus, tal como eles são, herdam essas práticas, ou seja, pode passar, por favor. Eles são dispositivos da colonialidade, né? Então, eles constroem e reiteram dicotomias e hierarquias entre presente e passado, nós e outros, sujeito-objeto. Então, aquela coisa, né, da racionalidade do Ocidente moderno europeu. E aí tem apagamentos e raptos, né? Imagens de controle aqui é um termo. E aí essa parte é um pouco mais a Camila, tá, gente? A imagem de controle é a Patrícia Hill Collins, que traz isso, e a gente tem pensado nos museus como eles constroem imagens de controle. Então, eles são perpassados, eivados de colonialidade. E o que fazer com isso, né? E é interessante notar que aquela proposta não votada em Kyoto foi, sim, chamada de muito ideológica naquele momento, e 24 comitês do ICOM, naquele momento, em 2019, expressaram essa objeção à definição. Eu acredito que, no Brasil, a nossa objeção passou muito pela questão da educação, aí é uma percepção minha, mas a gente sabe que muitas dessas objeções àquela definição são carregadas dessa ideia de que são muito políticos, é muito ideológico, né, avançou demais. Mas, no nosso caso, pelo nosso DNA, né, de pensar a museologia e os processos educativos, a centralidade disso na nossa prática e formação, certamente a ausência da educação fez muita diferença para a gente, e a gente batalhou também para que esse princípio estivesse ali. E aí, pensando esses abismos, quais os horizontes, né? Quais os caminhos para que essa museologia não seja mais um elemento de colonização, né? Essa museologia e como os museus podem atuar de forma significativa para os grupos sociais. Sim, em muitos países, então, essas coleções foram arbitrariamente selecionadas e aí raptadas e tudo mais que já vimos ontem também na fala da Fernanda. Podemos. E aí, já falei da utopia, e sempre quando eu falo utopia, eu referencio que no sentido que Valdir Russell coloca, que não é um sonho longínquo, não é uma visão fantástica, mas é uma racionalidade, né, em que o chamado sonho é uma fase para o planejamento. Então, quando a gente olha os museus, estou colocando aqui, são acessíveis e inclusivos, é um olhar da utopia, mas utopia que faz a gente caminhar, né, que faz a gente agir, e o texto aqui é de 1977, propositalmente coloquei um texto bem recuado da obra da Valdir, onde ela fala dos museus e do papel dos museus nesses países em desenvolvimento, que era uma discussão muito recorrente à época. E aí, por uma definição decolonial, né, o que seria, então, só marcando que esse decolonial vem, né,
uma das autoras citadas é a Catherine Walsh, onde ela fala que esse tirar o S seria para marcar que a gente não está falando da ideia histórica de descolonização. E para algumas autoras, estaríamos falando ali de a decolonialidade como um caminho, né, que é epistêmico, teórico e político. E a colonialidade é um sistema, nós reproduzimos a todo momento, né, a colonialidade. Então, sendo sistema, gosto muito de pensar com a Rita Segato, de que a gente pode atuar nas fissuras desse sistema. A gente pode atuar ali, né, onde tem as frestas para transformarmos esse sistema. Né, e até interessante o sistema, né, eu falei das pessoas cis, e obviamente que não termos pessoas trans, né, nas pessoas do GT, e aí algumas pessoas não informaram, eu não comentei isso, algumas pessoas que não informaram a questão homem cis, mulher cis, têm umas respostas interessantes lá, porque algumas pessoas falam assim, não, eu sou árvore, então elas estão... As pessoas que não informaram, elas não gostaram da pergunta, falaram, não, eu sou árvore, isso não interessa, sou da raça humana, teve de tudo. Tem alguns comentários, só para a gente não pensar que aqueles que não se colocaram, de repente, eram pessoas não binárias e trans. Né? Mas tudo isso para falar do cis, justamente com o C, né? Do sistema. Então, o sistema da colonialidade ele é eivado, né? Do racismo, também... que é central a construção da ideia de raça para essa hierarquização dos povos, dos corpos, mas também tem a ver com como podemos desarticular a partir dessas frestas, dessas fissuras. E ontem, né, foi colocado aqui o Antônio Bispo, que é uma pessoa já esteve com a gente na UFG muitas vezes e realmente traz essa provocação que eu vou deixar no final, muito inspirada também pelas falas de ontem, né, do contra-colonizar. Né? Então, se esse decolonial... Então, vejam, talvez a definição, né, e acredito que o GT, as colegas podem depois partilhar, tem várias colegas aqui do GT, observa que não é uma definição decolonial. E aí aqui a gente está indo mais uma outra camada, porque ainda que o fosse, será que é o decolonial ou o ideal seria o contracolonial? Acho que sim. Então, só para ver que os abismos são grandes e os horizontes, pelo menos aí é muito, eu vejo muito a ideia da fissura e de eventos como esse, as discussões que temos visto aqui, já são algumas fissuras, né, que se devem à entrada de outros coletivos, outras pessoas nesses espaços, nos cursos de graduação em museologia, nos nossos eventos. Então, a partir disso, essas pessoas estão forçando as portas dessa colonialidade. Né? Então, esse contra-colonizar seria contrariar, né? E não sentir a dor que esperam que se sinta, né? Citando ele, e também, né, falando que, ao contrário, né, de uma visão monoteísta, sintética, monocultura, né, a gente estaria falando ali de uma biointeração, de saberes orgânicos criados por essas contracolonialidades. Então, que museus são esses? Né? Podem ser esses. Certamente museus que também estão ali nas práticas em comunidades indígenas, quilombolas, periféricas, de favela, enfim, o que a gente já tem visto aqui, que se contrapõe a um senso comum, né, sobre essa democracia racial e sobre a mestiçagem, chamando a atenção, né, para outras singularidades e matrizes que não a tradição judaico-cristã. Isso porque, para quem não conhece, eu falo isso, desculpa, porque eu falo isso muito na aula, quem não conhece já pode ler essa noite, o Antônio Bispo dos Santos, porque ele traz muito essa questão das religiosidades e nos ensina como elas fazem parte da composição da colonialidade. E, por fim, não resistir, porque a gente fala de colonialidade interna, então, uma obra do Dalton Paula, essa obra é do acervo do MASP, agora, Dalton Paula nasceu em Brasília, mas a gente fala que ele é nosso, ele é goiano, para quem não conhece, também fica a dica, procurar, porque são obras, né, agora ele tem se debruçado a criar esses retratos para personagens aqui, a Zeferina, que não tínhamos, e porque o controle das imagens. É importante construir imagens, e eu termino
mostrando Dalton, a obra dele, como ele constrói outras imagens, e sim, isso tem tudo a ver com uma definição decolonial, ou melhor, contracolonial de museu. E aí, para terminar mesmo, duas falas de pessoas que estiveram nesse processo e que declaram que não estão tão satisfeitas com a definição a qual chegamos, né? Aqui, primeiro, a Mutoni, não vou saber falar, Tangawa, dos museus do Quênia, falando: gostaríamos de ver palavras como descolonizar na definição, porque é isso que está acontecendo no mundo. Teríamos adorado ver a questão da repatriação abordada na definição. E aqui também, Chang, do Icon Coreia, também não é progressivo o suficiente para mim. E aí, mas precisamos ter algo. Para nós, o Brasil, os termos antirracista, bem viver e decolonial, e aí com todas as críticas e que também possamos fazer, sobretudo pensando o próprio decolonial, mas aí certamente entendendo que são emergenciais, né, nas museologias emergentes, museus antirracistas, mas esses termos continuam sendo inspirações para nós. Não foram aderidos pela definição. E certamente isso, para nós, né, a gente sente essa ausência, mas acho que é importante marcar que o Brasil levou algumas das palavras mais que estavam provocando mais essa transformação, não só o Brasil, como a América Latina. Né? Então, é isso que eu queria partilhar. Desculpa se eu falei demais, porque eu quero muito escutar vocês, e me sinto até assim, quando a Renata falou: nossa, mas as colegas todas estão lá, porque outra pessoa fala: não, fala, porque eu já vi que você, às vezes, está conversando um pouco sobre colonialidade nos museus, então foi por isso o aceite, mas espero ter conseguido fazer um pouquinho dessa tarefa, né? E não consigo também não trazer um pouco desse meu olhar e da minha própria subjetividade. Obrigada. Muito obrigada, Camila, pela brilhante conferência. Eu considerei, Camila, que tu foste muito feliz desde o início da tua fala, e depois narrando também como se deu esse processo, e agora fechando, né, com chave de ouro essa reflexão sobre o decolonial, que é, enfim, debates que tu vens travando agora na museologia. Nós temos, então, um tempo ainda de 50 minutos, se eu não estou errado, 50 minutos para fazer um debate, né? E abro a palavra para vocês, então já vão se inscrevendo, quem quiser falar. E, enquanto isso, eu queria dizer também, como membro do GT, já temos uma inscrita, podem ir levantando o braço. Como membro do GT que participou de todo esse debate, de toda essa discussão, claro, aqui a minha visão também pessoal, e muito da discussão que nós fizemos no GT ao final do processo. Né? Ficou, claro, certamente um gosto de, né, como essas falas, gostei muito dessas falas que a Camila trouxe, de colegas dos países africanos, ou mesmo aqui da América Latina, ou mesmo nós brasileiros, que não, digamos assim, não nos sentimos tão satisfeitos, né, com a definição votada, porque nós queríamos termos que tensionassem muito mais, né, que trouxessem questões importantes, como a questão do antirracismo. A nossa discussão foi toda logo depois do assassinato de George Floyd, de todos os movimentos que aconteceram, né, de vidas negras importam. Também não conseguimos ver inclusivo e muito menos bem viver. Né? Então, assim, são termos que para nós são chaves, né, mas conseguimos retornar com termos que tinham saído antes da definição, como instituição, que consideramos realmente muito complicado não ter instituição para nós, principalmente aqui do Brasil e da América Latina. Educação, que também tinha saído da definição, e proteção.
Então, o que eu queria dizer é que nós, do GT, houve toda essa discussão, mas nós sabíamos, né, de antemão, nós não tínhamos a ilusão de que, no debate lá em Kyoto, os representantes da museologia do mundo inteiro, e, em maioria, do mundo, que detém os principais museus e as principais coleções que hoje são objeto de pedido de repatriação, que elas fossem colocar termos como repatriação ou decolonização. Nós tínhamos essa noção, porque, para chegar nesses termos, na definição de museus, nós precisamos antes decolonizar o próprio ICOM. Essa que é a questão, né? E que é um processo que eu diria, assim, acompanho o ICOM já há muitos anos, desde os anos 90, é um processo que vem acontecendo, eu diria, eu sou bem otimista. Eu vou dar um único exemplo para vocês. Tá? Desde que eu estou no ICOM, há pelo menos uns 30 anos, eu era sempre obrigada a ler num idioma ou inglês ou francês, porque esses eram os dois únicos idiomas, tanto das conferências do ICOM como das publicações. E, muito impulsionados pelo Brasil, pela política nacional de museus do Brasil, conseguiu-se incluir o espanhol, gente, dentro de uma das línguas oficiais do ICOM. A gente sabe que isso não é bem assim. A gente vai para as conferências, como eu fui, por exemplo, tive a oportunidade de ir com o apoio do CNPq, Camila, a Xangai, porque eu queria muito ir lá, porque nós íamos ser o próximo, então eu queria estar lá para receber a bandeira do ICOM. Então, fui a Xangai com o apoio do CNPq, e já era a língua espanhola e não tinha tradução para o espanhol. Me lembro da Adriana Mortara, inclusive, me avisando, né, Adriana, um pouquinho antes da minha, logo no jantar da conferência inicial, dizendo, olha, não está tendo, não vai ter tradução para o espanhol. E eu tive assim, que me virar nos 30, em 2 dias, com uma tradutora, passar minha comunicação para espanhol, para inglês, e treinar para poder apresentar em inglês. Então, assim, eu considero um grande avanço já termos a língua espanhola, porque a Museum Internacional ela é em espanhol, as comunicações todas, a newsletter do ICOM é em espanhol. Se vocês olharem as redes sociais do ICOM, que eu aconselho muito vocês acompanharem, tudo eles colocam nas 3 línguas, porque eles são obrigados. Então, é um processo, e eu acho que o que fica de positivo nesse processo, no processo brasileiro e da América Latina, é uma riqueza extremamente grande. Nós fizemos um mapeamento, gente, do nosso imaginário quanto aos museus, das nossas ideias de museu. Então, nós temos um material empírico que eu desejo fortemente e estimulo fortemente os que estão aqui presentes, que tomem como objeto de análise para escritas, para relações, escrita de artigos acadêmicos, enfim, para pensar o que surgiu daí, porque realmente é muito rico, né? Então, passo a palavra a Alice Benvenuti. Outro? Obrigada. Eu queria primeiro agradecer, Camila, poder te ouvir, todo esse percurso. A minha manifestação é em compartilhar algumas coisas que, durante o processo de consulta do ICOM, talvez, por mais que a gente tenha participado, acho que é importante já estar compartilhando aqui. Eu tenho atuado na museologia vinculada ao patrimônio industrial. E, por conta da consulta do ICOM, nós organizamos os museus ferroviários. Nós trabalhamos e participamos como um coletivo. E, desse movimento, quero dizer que o que nós construímos nos tornou um coletivo de museus ferroviários. Hoje nós temos um coletivo de museus ferroviários, mesmo que de modo informal, sem qualquer regularidade de encontro, nós nos reconhecemos. Mesmo que isso tenha iniciado em pesquisas individuais ou de um movimento individual e que a pandemia tenha impulsionado a gente a ter gerado mesas de debates e termos nos encontrado, a proposição de estar contribuindo na construção da definição de museus nos fez nos reorganizarmos com mais força, e nós escrevemos uma declaração
dos museus ferroviários e lemos ela. Isso foi posterior à participação, à consulta do ICOM, e lemos ela e está no Instagram, nossa leitura, como um documento de uma declaração, com uma série de coisas para a gente continuar revendo. Mas eu gostaria de colocar isso como um exercício no processo, porque o tempo inteiro, quando falamos da decolonialidade, ou da contra, ou desse olhar para aquilo que nos torna um colonizado cego, ou alguém que quer se movimentar e se deslocar de onde se reconheceu e não quer mais estar naquele lugar, né? Quando tu trazes, e a Zita pontua, dessas grandes coleções, ou daquilo que nos faz ser fora daquilo que é o grande, mas de trazer o quão grande foi o processo, e que isso é o que nos dimensiona. Eu queria, então, sublinhar isso, como reforçando no que tu nos aponta, e de trazendo essa participação relacionada às museologias dentro do patrimônio industrial. Obrigada. Mais alguém, por favor, inscrito para... Só por curiosidade, quem aqui participou da consulta? Que legal! Então, seria muito interessante que vocês pudessem compartilhar, né, conosco, né, Camila, como foi essa experiência, quem principalmente se articulou em grupos, né, para a gente... A ideia nossa aqui era que a gente pudesse fazer mais um bate-papo em relação a esse processo todo. Alguém se habilita? Oi, gente, boa noite. Não, eu queria reforçar a fala da colega, porque eu acho que talvez o mais importante, e acho que Camila, né, primeiro te dar os parabéns, Camila, eu acho que eu nunca vi uma exposição tão clara do processo que a gente viveu, foi muito bacana te ouvir. E eu queria reforçar um pouco a fala da colega, porque me parece que o mais importante não foi ter chegado a esse conceito, a essa definição de museu, que nos frustrou, como a gente já sabia que ia nos frustrar. O mais importante foi o processo, e me parece que é um processo inédito de consulta. Para o próprio ICOM, né? Eu acho que a gente deve pensar o que a gente ganhou com isso e o que a gente vai fazer com isso enquanto continuidade de uma relação do ICOM com os profissionais e com as pessoas implicadas no museu. E, por outro lado, eu acho que a gente não deve perder, essa definição não nos coloca numa camisa de força, né? Eu acho que a gente não deve perder os 20 termos que saíram. Esses 20 termos, eles são uma projeção da definição de museu, pelo menos assim, para o Brasil. Né? Eu acho que a gente não deve perder de vista esses 20 termos. Alguns são muito caros, há uma longa luta que vem construindo a museologia brasileira. Então, assim, eu queria fazer essa ponderação. E reforçar o quanto que a gente pensou essa questão das respostas em grupo, quanto elas foram pensadas pelo grupo, né, o GT, justamente reconhecendo o trabalho, a possibilidade de articulação, a possibilidade de construção de percepções mais coletivas. Eu fiquei muito feliz e emocionada com o seu relato a respeito do patrimônio industrial. Desculpa, gente, mas é isso. Oi, gente. Boa noite.
Eu acho que a grande... Fiquei muito feliz com a exposição, de certa forma. Eu fico em pé ou fico sentado? Eu acho que a grande vitória, de verdade, na construção dessa nova definição de museu, porque pela primeira vez a gente teve a participação maciça de pessoas que não faziam do ICO. A organização da rede, e a gente afirma isso porque estava lá, inclusive, gente da Executiva Nacional dos Estudantes contribuindo ativamente nesse processo, fez com que pessoas que muitas vezes não se vissem nesse processo sentissem importante para contribuir. A gente teve muita gente, de certa forma, que elogiaram esse processo, inclusive a concepção do termo antirracismo, bem viver, que foi uma proposta da rede, a concepção, inclusive, do espaço, da definição, tanto individual, mas no caso da gente, individual foi coisa... E a gente não se omitiu, enquanto coletivo, a discutir isso. Que museu é esse? A que ele interessa e como ele é constituído? Em especial, e ainda assim que ela seja uma definição brasileira e que a gente tenha ela como salvo-conduto, que vai ser usado nas disciplinas de graduação, como, por exemplo, a museologia brasileira pode tratar isso, porque necessariamente não é justamente algo que possa aprender. E a gente pode discutir. Eu acho que a museologia brasileira sempre foi destaque e sempre vai estar em destaque porque a gente pauta muitas coisas que talvez lá fora não interessa ou talvez porque não faz sentido para eles. O conjunto racial, o conjunto da memória, do patrimônio do Brasil faz com que isso seja importante. Eu me lembro que, nesse período mesmo da definição do GT, a gente teve muitas profundas reuniões dentro da rede, inclusive para tratar não somente uma definição, mas a redefinir, traçar novos caminhos, traçar novos olhares. Porque o museu ele é um instrumento, sim, para muitos aspectos. Quantas pessoas como nós só teve acesso ao museu depois da universidade? Tem turma agora lá no meu curso que praticamente vai se formar e não foi no museu. E aí o complicado, como é que a gente vê o museu? A definição é um processo teórico, acadêmico, mas também ela extrapola esse espaço. Então, acho que o grande desafio dos museus do Brasil é transformar justamente essa definição em algo prático, mas para além de inclusão, de diversidade, que seja diversidade de verdade, de forma, de cor, de tudo o que for possível, é a gente debater mais e mais, porque eu acredito que, de verdade, o grande saldo positivo é pessoas que nem eu, que nunca tiveram acesso, ou talvez, se não fosse articulação, interesse de correr atrás, jamais chegaria a estar nesse espaço do ICO. E eu acho que essa responsabilidade se dá também porque foi conduzido também por mulheres, em especial. Isso proporciona, talvez, um outro olhar do espaço. Então, isso, me desculpe os machos, os homens, mas geralmente as mulheres são melhores. Mas isso é muito importante. Não, no mais, eu acho que, voltando a reformar, a grande vitória real do ICO e dos museus brasileiros foi a participação de pessoas de corpos que nunca estiveram nesse espaço. Isso é uma resposta para o ICO, isso é uma resposta para o museu e isso é uma resposta para toda a sociedade. Nós construímos, nós queremos participar. Porque não há como definir, não há como construir sem a participação maciça desse mundo diverso. Diversidade é importante, mas a diversidade é importante quando as pessoas contribuem para isso. Então, a grande vitória do ICO é isso, sem sombra de dúvida. No mais, é isso. Bom, boa noite. Eu só queria mesmo comentar sobre a questão que eu achei interessante você ter trazido sobre os museus eles estarem nesse formato europeu, que foi até uma coisa que, alguns dias atrás, eu comentei na aula da Bárbara e trouxe como questionamento, que nós, como museólogos, devemos trazer um formato diferente, tentar transformar essa questão, tentar trazer um pouco mais da nossa cultura, fazer com que os museus realmente se renovem.
Então, assim, achei interessante você ter trazido isso, como se tivesse sido combinado. Eu chego até a arrepiei nessa questão, porque eu trouxe como questionamento e estou tentando trabalhar em cima disso, que quando eu me formar, eu quero, o museu que eu for escolher trabalhar, eu quero que ele tenha, assim, uma visão do brasileiro, e não essa questão do europeu. E é isso. Boa noite. Não, eu só queria entender um pouco mais dessa discussão decolonialidade e contra colonialidade, né? É isso. Então, foram propriamente perguntas, mas vou comentar, porque eu achei muito bacana que vocês já colocaram, né? O que a Zita trouxe de um mapeamento do imaginário, acho que isso acho que é bem interessante olhar para esses dados dessa forma, com tudo que eles têm, que ainda reiteram a colonialidade, com tudo que eles têm que, de certa forma, rompe. E aí, sobre decolonizar o próprio ícone, também acho importante, porque, assim, eu costumo, ao meu ver, como professora de museologia, são as pessoas que estão entrando, e aí eu trabalho com a graduação, aí é vocês chegando é que estão transformando tudo isso. Certamente o termo antirracismo não veio de mim, das pessoas brancas do ícone, ainda que eu não seja uma pessoa, né, e tenho orgulho de dizer da minha trajetória de mulher periférica, mas sou uma mulher branca, então é diferente ter vocês lá. E como é diferente estar na sala de aula formando museólogas, né, que trazem outra... É a partir disso, a partir dessa experiência, né, falei da palavra experiência, que as provocações emergenciais são feitas e a gente precisa se deslocar. E concordo, e aí pensando, né, falando no deslocar, lembrando da fala é a Alice, né? Que eu vi hoje a apresentação dela, ela trouxe a questão do caminhar, né? Muito poético também. Eu acho que cabe o caminhar, né? É esse caminhar, esse se deslocar, tentar. E por isso que eu acho que eu coloquei também abismos e horizontes, porque fiquei pensando nesses movimentos em que em determinado momento foi um abismo, mas a gente tem também os horizontes. E aí concordo muito com a Letícia, né, falando que é o processo, né? Você também colocou, o processo é o mais rico. E sim, o fato de ter vocês é o que tem de mais rico. E fico me perguntando, já que a gente acabou de vir da Assembleia e falar sobre a retomada, a reconstrução da Política Nacional de Museus, porque, assim, são 20 termos escolhidos por uma comunidade, foi feito um processo. A gente não pode pautar isso, tudo bem, a definição lá do ícone internacional não acolheu, mas a gente tem documentação, a gente tem todo esse processo, e por que não utilizá-lo? E por que não utilizá-lo nos currículos? O Lucas ontem falou dos currículos, eu acho importante falar dos currículos, né? Por que não? Que os currículos dos cursos, eu falo da graduação, porque é lá que eu estou, e amo estar na graduação em museologia. Então, assim, esses 20 termos também podem ser bem inspiradores para a gente repensar os currículos, né? E sim, a executiva também foi muito importante, e esse acesso ao museu, por isso que eu marco, eu entrei com 21 anos, foi a idade que eu entrei na universidade. Né? Antes não foi assim, dos 17 aos 21, vamos, né, sobreviver e tentar construir aquele sonho. Mas, sim, isso é fundamental, que transformemos isso em prática. Daí, escutando Letícia, eu fiquei pensando, são os 20 termos, não vamos abandoná-los. Será que não seria, também é um caminho, a gente pautar nos currículos, nessa própria retomada da política, enfim, esses termos que não estão lá, mas são termos que são nossos e que, né, muito bacana. E também muito bom e orgulhosa de ver o pessoal da Museologia UFG falando, Tabata, Delmar, obrigada. E que bom, Tabata, que você viu, né, essa prática, sua prática, né, e se inspirar, porque precisamos de museólogas como você, e a nossa vida, né, pelo menos a minha luta, e por isso que eu,
né? Sou muito feliz dando aula de museologia quando vocês vão aí para o mundo, e também precisamos falar de que mundo é esse se está acolhendo esses profissionais. Isso é uma outra questão importante que a gente precisa aprimorar, né? E sobre a decolonialidade, Ademar, muito rapidamente, a questão do contracolonial, que eu tenho visto algumas autoras e autores colocando, é mais porque realmente o termo decolonial vem de intelectuais que são da América Latina, mas são pessoas brancas, e muitas vezes pessoas, né, pensando questões de classe também, não são pessoas periféricas, né? E aí, quando a gente fala na contracolonialidade, são inspirações e propostas de pessoas que vêm dessas outras trajetórias, dessas outras, né? Falei aqui do Antônio Bispo, ele é professor do Encontro de Saberes, né? Temos esse projeto muito bacana em que pessoas como ele são os docentes de cursos oferecidos, de disciplinas nas universidades. Então, a ideia da contracolonialidade é no sentido eu vou usar aqui entre muitas aspas, que eu estou muito cansada, do radicalizar ainda mais a proposta e, na realidade, se inspirar nessas pessoas e não em intelectuais, né, que nem, né, com todo o respeito, assim, talvez, a obra do Walter Mignolo, mas eu acho interessante esses intelectuais decoloniais, eles estão em universidades estadunidenses, né? O Quijano foi um dos que não fez essa migração, mas o que significa estar lá numa universidade estadunidense, bem diferente das nossas, ditando regras do que é ser decolonial. Então, eu tenho também olhado com um pouco de cuidado para essas autorias, né? Homens brancos naquele lugar de privilégio. Não que eu também estou num lugar de privilégio, sou professora de uma universidade, né, federal. Mas eu acho que é nesse sentido, Adelmar, de nos inspirarmos nessas autorias, que são autorias que vêm desses lugares como, né, intelectuais indígenas, né? Quem já fez aula, e essa semana na minha apresentação falei de como a Célia Chacriabá, nossa deputada federal, me ajuda a pensar museus e museologia, lendo a obra dela, então é falar disso, a partir dessas pessoas, né? Enfim, é mais nesse sentido dessa chave, porque também tem uma apropriação. Eu coloquei ali a Valdisa, 77, justamente porque eu acho importante a gente traçar isso, porque também Valdisa, como uma intelectual do Brasil, museóloga, ela falou coisas em 77. Às vezes tem gente, é uma grande novidade em 2022. E aí eu acho que se acontece com a Valdisa, acontece muito mais com as autorias negras e indígenas, né? Que estão aí, estão produzindo. Então, é mais nesse sentido decolonial, a provocação que a gente pode fazer. Não que eu não atue, até esse dia eu estava falando com alguém. Não, eu coloquei lá decolonial, porque assim, as pessoas meio que é um chamamento, as pessoas vão olhar, o que está falando? Aí, quando você chega lá, você coloca também outras possibilidades. Mas, no caso aqui, foi me colocado também o termo decolonial para essa fala, porque a decolonialidade surgiu nos 20 termos. E eu acho que é importante, a gente pode pautar muitas coisas com esse termo. Não quer dizer que a gente não vá ficar só nisso, que a gente não vai fazer a crítica. Não, eu acho que é mais do que o termo, sabe de onde vêm os termos e como as pessoas se apropriam de certos pensamentos que são pensamentos ancestrais, pedagogias ancestrais, que acabam sendo colocadas de outra forma, né? É isso. Temos duas pessoas inscritas, duas mulheres, Rita Maia e depois Cristina Bruno. Não se intimidem, tá, homens? Bom, é só uma sugestão, né? Eu fico muito contente, eu fiquei muito encantada com esse panorama todo que foi traçado, mas nós vamos, né, encaminhar ao Ministério da Cultura uma carta, né, da rede. Era importante que nessa carta da rede, uma sugestão, se vocês acatarem, eu acharia muito bacana, que nós peçamos o reconhecimento oficial dessas palavras, desses termos, na definição e na orientação de políticas públicas para os museus. Eu acho que está fundamentado, e isso me lembrou muito as reuniões setoriais de cultura, né, o que acabou sendo feito, né, e eu acho que vai ecoar muito bem, né, a gente fazer isso. Oi, primeiro eu queria
A Camila, pela excelente fala, super bem posicionada e, ao mesmo tempo, sintética. Parabéns, Camila. Eu queria compartilhar, na verdade, com vocês duas ideias. Uma da minha vivência nesse processo. Eu fiz parte desse grupo, né, como vários colegas aqui, várias colegas. Durante o tempo, eu não sei se coincidiu uma boa parte com o período da pandemia, né, e com períodos desastres aqui nesse país, mas eu sempre tinha a sensação, até um dia eu conversei isso muito com a Renata, de que eu estava tendo a oportunidade de vivenciar uma utopia. Eu tinha essa clara noção, assim, quando eu ia para a reunião, né, online, enfim, quando conversava com alunos sobre o que estava acontecendo nessa... É lógico que eu já sabia que a gente não ia conseguir, né? Acho que todos nós aqui do Brasil já sabíamos, mas eu acho que a possibilidade de sonhar naquele momento tão doloroso, né, que eu acho que todos nós estamos vivendo, que é possível trilhar a utopia, para mim foi uma trajetória muito importante, não é? E isso é uma primeira coisa que eu gostaria de compartilhar. Uma segunda, que até eu iniciei uma conversa com a Camila, quando eu vi a frase, né, enfim, a definição pronta, lógico, não fiquei decepcionada, porque eu já meio que imaginava o que ia acontecer e tal, mas eu fiquei pensando como nós podemos fazer para desdobrar, entre aspas, essa palavra, enfim, para nós, para um uso interno, essa definição, pegando palavra por palavra e fazendo um exercício mesmo, talvez em sala de aula e tal, de cada uma daquelas palavras principais, quer dizer, como nós podemos desdobrar para chegarmos na museologia social, ou na sociomuseologia, ou na museologia, enfim, aquela museologia que nos interessa. Então, pegando cada um daqueles termos, e eu tenho certeza que, ao fazermos isso, eu comecei ainda a fazer algumas palavras, nós vamos cruzar com antirracista, vamos cruzar com algumas palavras que não acabaram, que, né, não ficaram. Então, eu não sei, eu acho que queria compartilhar com vocês e convidar todo mundo a fazer esse exercício. E daqui a um tempo a gente pode se encontrar, né? Eu acho que é um desdobramento da utopia. Acho que ainda dá para mais uma pessoa, ou até duas, talvez, não sei. Se animem. Lá atrás, uma animada. Mais uma mulher animada. Bom, eu vou falar bem brevemente. Eu também sou estudante da Universidade Federal de Goiás. E, assim, eu estudo a respeito sobre a decolonialidade, né, e a contracolonialidade. Assim, é muito recente para mim estudar sobre a contracolonialidade dentro da perspectiva de museologia, né? Porque eu sou do Amapá, eu migrei para Goiás para poder estudar museologia, porque no estado não tem o curso e não tem profissionais de museologia em museus e assim, no geral, né, como profissionais de cultura, estando nesses espaços. Então, assim, me encontrei na museologia e espero seguir nesse caminho. Mas, assim, a respeito do termo, eu vejo assim a decolonialidade como um processo que vai propiciar futuramente uma contracolonialidade, né? Porque ele é um tipo de conceito que principalmente é difundido por homens, como a Camila falou, né? Homens brancos, muitas vezes héteros, né? E assim, pegando assim um pouco da ideia, eu tentei, né? Vir aqui falar, justamente porque eu lembro do Antônio Bispo falando sobre isso,
que ele não abraça em si a decolonialidade, porque ela é um tipo de ideia que foi feita por pessoas europeias. Assim, apesar de ter, né, profissionais da América Latina, mas eles são pessoas brancas. Mas temos muitos teóricos que falam a respeito da decolonialidade, que são homens brancos, né, que se debruçam em estudos na América Latina. Então, eu vejo essa potencialidade na contracolonialidade justamente disso, de trazer um conceito que é feito por pessoas que não têm uma educação superior, mas têm vivências como povos originários, povos em diáspora, né? Enfim, e eu acho que nisso ele se transporta, né? Nesse contexto de como a museologia ela está sendo preparada para o futuro, né? Assim, quando a gente entra em contato com um material desse, porque quando eu respondi o questionário, né, do ICOM, eu me vi meio que me instrumentalizando como profissional ao analisar aquelas coisas, né? Ver quais conceitos poderiam vir e não, ou não, né? Enfim, isso deixa um emaranhado de pensamentos. Assim, eu como uma estudante em finalização de curso, né? Ano que vem provavelmente já estarei formada, então isso tem um impacto muito grande, né? Eu imagino que tem um impacto muito grande também para quem se vê futuramente na área. Então, assim, pensar nesse processo de colocar palavras de pessoas e colocar essas pessoas nesse espaço como algo fundamental, né? E não apenas falar a respeito desses conceitos, mas colocar eles como corpos, né? Corpos distintos e corpos que são viventes. Então, assim, era mais isso mesmo, uma reflexão que eu queria trazer. E achei excelente essa experiência e esse é o primeiro Sebra-Música que eu estou participando, então é muito significativo, né? Imaginar isso. Enfim. Eu só queria te perguntar o teu nome, porque eu estou anotando. Tajana, e o sobrenome depois tu me diz, tá? Gente, eu conversei com a Camila que dá ainda para mais uma manifestação e aí depois passamos para ela para encerrar. Alguém mais se habilita? Está todo mundo já cansado também, né? Então tá, passamos a palavra para a Camila e também para tuas considerações finais, Camila. Mais uma vez agradecendo a tua presença aqui. Que agradeço, Zita. E obrigada também aos comentários. Eu acho que tem muito... Eu gosto muito dessa ideia, né, da gente colocar na moção os termos. Acho que é uma ação efetiva que a gente já pode encaminhar, né, com relação a isso. E Cristina, nossa, escutar, né, todo mundo sabe que eu sou filha de Cristina Bruno, escutar a elogio da Cristina Bruno, eu vou dormir feliz. Mas sobre a pandemia, realmente tem esse vetor que, quando te escutando, né, eu não abordei e fez muito sentido. Essa questão da gente vivenciar aquela utopia naquele momento. Acho que isso tem uma marca, assim como a marca que a gente teve de ser uma pandemia, de estarmos já vivendo, antes mesmo da pandemia, essa desestruturação daquilo que havíamos construído em termos de política de museus, os cursos, né, a formação em museologia. Então, acho que a gente já estávamos abatidas com a pandemia muito mais, e foi um momento de vivenciar e de esperançar, né? E vamos fazer o exercício das palavras. Ainda quando você tinha comentado comigo, eu achei muito, muito bacana, assim, porque acho que é um exercício, né? Olhar e ver como essas pontes com a sociomuseologia podem ser trançadas e estão lá, né? Eu também eu imaginava que muito não estaria nesse termo, mas também concordo com o que foi colocado sobre a riqueza do processo, né? A gente sabia, e o ICOM já
já fica muito evidente que é complexo, né? É uma luta e, querendo ou não, algumas coisas que estão ali já foram vitórias importantes para que a gente possa pensar modos de usar essa definição e também pensar em como retomar, a Zita estava falando aqui, essa ideia da publicação sobre esse processo. Acho que é importante que a gente não abandone a ideia de escrever sobre esse processo. Eu sei que, no caso da Federal do Pará, as colegas estão organizando um livro que permeia, porque lá é um projeto de extensão que foi organizado, mas que a gente tenha mais e mais publicações e, principalmente, a partir do ICOM, para registrar esse processo, né, da melhor forma. E aí é muito bom também escutar a Tajaná, porque a questão da colonialidade interna de estados, né, você vem ali do Amapá, então como que a gente faz? Porque são abismos, né, para trazer e fazer essa escuta melhor de pessoas que estão lá e também de ter mais pessoas como você, breve, né, logo museóloga, para colaborar ali também com um contexto que certamente tem experiências muito ricas que a gente, eu, pelo menos, desconheço, que eu conheço, que eu tenho aprendido contigo, né, na nossa relação, assim. E sobre o se instrumentalizar, eu acho que é um pouco do que foi colocado, né, e eu trabalhei com as turmas, né, que eu estava ministrando disciplinas, e eu acho que foi muito esse exercício, porque muitas alunas falavam, mas a gente pode responder? É isso mesmo? É sério? Pode, né? Vamos lá. E trabalhava o questionário, a gente debatia, e até fiz avaliações na época, processos avaliativos com base nisso, né? E as pessoas, eu acho que essa que é a questão. Não basta só abrir o questionário e qualquer pessoa ir lá responder. Tem um processo cotidiano das pessoas olharem e falarem, sim, eu vou colocar ali as ideias, é como tinha sido colocado. Não basta incluir, mas também, na realidade, a inclusão é algo mais amplo do que estar lá ou abrir, ou ser... É que nem a questão, museus, sim, devem ser abertos ao público. Mas, além disso, a gente sabe que os museus têm que fazer um trabalho grande para que as pessoas se sintam convidadas a estarem nesses ambientes, né? Então, é um pouco isso. Então, agradeço também, Tajaná, agradeço os comentários. Vou aguardar a Zita voltar para daí ela encerrar. Agradeço, gente. E espero ter, de alguma forma, trazido um pouco desse processo, né, que a gente viveu, e o mais rico é o processo, e que venham outros mais ricos e mais, né, com mais diversidade, mais diferença nesses processos, né, porque a partir da diferença a gente constrói muita coisa, e é a partir daí que, e certamente sempre com a questão da utopia, né? Quando a Cristina coloca, ela sabe que eu sou fã também dessa ideia, da utopia como algo que faz a gente caminhar. Então, vamos pensar modos de usar a definição, vamos pensar modos de usar todos esses dados e mapear esse imaginário, gostei dessa ideia, desse imaginário museal brasileiro, e vamos pensar em como também fortalecer os processos que foram criados e também não abandonar coisas tão importantes como esses 20 termos, né, que foram estabelecidos. Acho que esse é o desafio, né? Então, obrigada. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada também a todos vocês que estiveram conosco até agora. E só 2 minutinhos para passar a palavra para a professora Vanessa Barroso, que foi organizadora geral do evento, para dizer suas palavras de despedida e convidar vocês para o próximo Sebramos. 2 minutos. Prometo que é rápido. Isso. Gente, isso. Bom, gente, muito, muito bom que a gente está aqui quase são 10 para as 9, e o auditório cheio, todo mundo super interessado, enfim, nas nossas conferências e mesas redondas. Isso, para nós, né, é o melhor retorno possível, é isso que torna todo o nosso trabalho e empenho aqui para que vocês se sentissem bem e que curtissem realmente e aproveitassem o evento durante esses 3 dias, que foram de muitas atividades, intensos, mas com uma programação pensada assim, com muita dedicação
e com muita tranquilidade, no sentido de que estamos no caminho certo. E eu acho que as palavras da Camila, né, de que nós estávamos e seguimos numa esperança, esperançando novos tempos, eu acho que novos ares, novos rumos estão se aproximando, e, sem dúvida, nós precisaremos estar muito unidos nesse momento de retomada aí os próximos desafios que se aproximam da museologia. Queria agradecer novamente a cada um de vocês, né, que reservou aí na sua agenda de final de ano estar aqui no Sebramos durante essa semana, aqui em Porto Alegre, nesse calor que não é fácil para ninguém, né, gente? Viajaram. Então, assim, nosso maior compromisso, e eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado, nosso maior compromisso foi acolher muito bem cada um de vocês, que vocês se sentissem bem e realmente abraçados durante esses 3 dias. Então, eu acho que todas as discussões foram extremamente pertinentes, todos os nossos convidados abrilhantaram demais o nosso evento. Reforço aqui os agradecimentos dos monitores, né, Márcia? Os nossos monitores, eles foram brilhantes do início ao fim, pegaram junto. Estão aqui alguns, por favor, quem quiser, por favor, levantem para a gente bater palmas novamente. Quem estiver aqui, por favor, merecem muitas salvas de palma, porque sem eles o Sebramos não teria, o 5º Sebramos não teria acontecido. Então, assim, reforço os agradecimentos aos meus queridos e queridas colegas, Zita, Márcia, Carol, Nacelina, Era, Elias, Fernanda Richenberg, Fernanda Albuquerque, Marlise, Giovanazzi, enfim. Vou me esquecer de alguém, mas, assim, todos da museologia, pessoal que veio da UFPEL, que também estava na organização com a gente, da UFSC, da Unespar. Então, assim, gente, só agradecer de verdade. E, por fim, já me aproximando do final, amanhã ainda teremos uma programação cultural pela manhã, 8:45, no Paço Municipal, no Centro Histórico de Porto Alegre. Todo mundo convidado. Vai ser uma atividade muito legal que vai se encerrar às 11 horas, reforçando a fala da Fernanda Caigang, que veio aqui ontem à noite, que abrilhantou também a nossa noite, que ela tem uma exposição nova abrindo no Museu Júlio de Castilhos, o museu mais antigo do Rio Grande do Sul. Então, vale a pena, quem puder, dar uma passadinha aí. E a curadora é exatamente uma... Suzana Caigang, irmã da Fernanda, ela não sabia. Então, todos estão, todos e todes convidados. E, assim, gente, mais uma questão. Não me deixa esquecer, Zita, era da programação? Era isso? Acho que não, né? Não? Nos vemos no próximo Sebramos. 2024, que será no Delta do Parnaíba, no Piauí. Até lá e muito obrigada. Boa noite, boa viagem. Voltem bem. E, assim, quando passarem por Porto Alegre, nos visitem, tá? A URG está sempre de portas abertas para vocês. Obrigada, gente.